Pois é, e não basta apenas ficar atento às tendências da moda fitness. É preciso saber escolher também a academia de ginástica. O Procon Mato Grosso vem alertando os consumidores sobre alguns fatores que fazem diferença na hora dessa escolha. Sobre isso eu converso agora com Jefferson Neves Alves, que é gerente de atendimento do Procon. Boa tarde, obrigada pela presença aqui no Revista, Jefferson. Boa tarde, eu que agradeço. Então conta pra gente hoje quais são as principais queixas dos usuários das academias quando eles procuram o Procon. A maior queixa que a gente tem observado é com relação à forma do contrato e principalmente a questão mais ligada à rescisão desse contrato, né? Por isso é a orientação do Procon, no sentido do que o consumidor leia atentamente o contrato e, além de ler o contrato, ele guarde o contrato que foi firmado e também nós orientamos que ele guarde, além do contrato, eventual propaganda ou publicidade que tenha sido feita em relação a essa academia, os serviços que são oferecidos e valores. As pessoas, às vezes, elas não prestam atenção, por exemplo, aquilo que é cobrado à parte, seja os exames físicos que a academia vai fazer, seja o crachá, seja, de repente, uma aula particular com o personal. Então, às vezes, ela não presta atenção nisso, empolga aquele contrato e aí depois ela vê que ela tem coisas para pagar que estão fora daquele documento. Então, foi exatamente para prevenir esse tipo de aborrecimento futuro que a gente pede para que leia atentamente o contrato. Porque, eventualmente, pode fazer uma pesquisa do consumidor e não atentar para esse detalhe de crachá, mensalidade com exame médico, enfim, e venha, inclusive, a aumentar o valor e, insatisfeito, o consumidor que não fez os cálculos acaba fugindo do orçamento e ele vem pedir a rescisão do contrato. E se tivesse observado, veria que esses valores estavam no contrato e ele não observou. É interesse também dos educadores físicos que vocês façam esse acompanhamento, inclusive para inibir aquelas academias que não têm profissionais preparados. Exatamente. Né? O Procon orienta também que o consumidor, antes de celebrar o contrato de prestação de serviço com a academia, que ele se dirija até a academia no horário de funcionamento para verificar as condições de higiene do estabelecimento, além da ventilação, né, da onde vai ser praticado esse exercício físico. E a oportunidade que, então, ele vai verificar se realmente existe, o profissional é registrado no Conselho Regional de Educação Física, que é o órgão que fiscaliza essa profissão e regulamenta no Brasil. Em alguns casos, por exemplo, ele fechou o contrato, ele começa a frequentar e ele percebe a falta de manutenção, seja no serviço de ar-condicionado, seja nos equipamentos, nas bicicletas, nas esteiras. Isso pode levar ele a uma rescisão, digamos assim, por justa causa pelo lado do cliente? É muito interessante a sua pergunta, que quando eu disse que deve o consumidor analisar a questão do contrato, uma das questões é exatamente a rescisão do contrato, né? Porque pode conter uma multa que... Normalmente, todo contrato, uma vez rescindido por uma causa ou outra, ele configura a existência de uma multa. O que a gente chama atenção para o consumidor, e para isso a existência do órgão de defesa do consumidor, porque se o consumidor, por vontade própria, por um problema de disponibilidade, não pode mais frequentar a academia, ele vai pedir a rescisão e digamos que a culpa foi dele. Ele que, eventualmente, por um problema médico ou mudou de cidade, vai ter que rescindir o contrato. Cabe a multa. Agora, quando essa rescisão é o contrário, quem dera a causa para essa rescisão é a academia, por eventual, digamos, falha na prestação do serviço, digamos, ele contratou porque pensava que teria axé, chegou, não tem axé. Ou outra atividade que era interessante. Ou tinha e o professor saiu no primeiro mês do contrato dele. Aí ele saiu. Aí ele queria só por conta disso. Aí nós falamos que a rescisão, quem deu causa foi o fornecedor. E nesse caso, não cabe a multa, porque a negligência ou o problema que ocorreu com a situação, quem deu causa foi o fornecedor. Então, o consumidor não pode ser prejudicado, apenado duas vezes. Uma má prestação de serviço e ainda para se livrar do contrato e encerrar o contrato, ainda tem que pagar a multa. Então, isso é indevido. A gente orienta que nessa situação, o consumidor se sentindo lesado deve procurar o Procon. O Procon tem duas unidades na capital. Nós temos a unidade
do posto no Ganha-Tempo, na Praça Ipiranga. E também temos a sede do PROCON na Avenida do CPA, que está lá à disposição para todos. E esse trabalho na academia vocês fazem em parceria com o Conselho dos Educadores Físicos? Sim, recentemente nós elaboramos um convênio com o Conselho Regional de Educação Física, exatamente para unir forças nessa fiscalização, porque temos a parte da fiscalização como órgão preventivo do PROCON, que faz as visitas às academias e verifica se está tudo adequado, as questões de higiene, faz um checklist com a documentação, e também com a questão do profissional. Além disso, também, como órgão regulamentador, o Conselho também tem essa incumbência. Até porque o fato dele não ter um profissional da área, isso pode gerar também essa justa causa aí para você desmanchar o contrato, claro. Né? Além de dar outras penalidades para o negócio. Exato, como a gente disse, nessas circunstâncias em que não esteja adequado, o consumidor pode requerer, até deve, porque a existência do profissional, além de ser uma exigência da lei, ela coopera para que o serviço seja prestado com qualidade e não cause ao consumidor prejuízo à sua saúde e segurança. É porque ele vai buscar saúde, vai buscar melhor qualidade de vida. E de repente, né? Exatamente, não lá alguém que está se fazendo de professor naquele momento. Jefferson, agradeço muito a sua presença aqui no Revista. Obrigada. Parabéns pelo trabalho aí. Obrigado.